O Flamengo vai para o Serra Dourada para o primeiro jogo, assim, e é um jogo assim com muito apelo, clima de semifinal, de decisão, de jogo duro, de jogo brigado. Foi um jogo difícil lá, muito complicado. A gente se conhecia tanto dentro de campo que acabou ficando fácil, né? A nossa trajetória na Copa era muito bonita. Sofrido em alguns momentos, mas assim, bonito. Aquele time que todo mundo fala que era uma droga, enfrentava os caras de igual para igual e fazia... Era que o Atlético ia ser campeão. Todo mundo achava que a gente não ganhava do Atlético, que o Atlético era melhor. Eu sou do seguinte, mano, futebol tem que se jogar. A exemplo do Goiás, do Botafogo e do Cruzeiro, o Atlético Paranaense também estava no G4, disputando uma vaga na Libertadores. Era um time, assim, muito competitivo. Não era um time de grandes estrelas, o Atlético Paranaense, mas era um time dirigido pelo Wagner Mancini, muito competente. Um time que em casa era muito forte. Não jogava na Arena da Baixada porque ela estava em reconstrução para a Copa do Mundo, né? O jogo foi no estádio do Paraná Clube. Quando a gente vai para esse primeiro jogo, por não ser num estádio que a gente estava muito acostumado a jogar, a gente sabia que ia ter muita dificuldade, principalmente do campo. Um campo um pouco menor, um campo que não era, né, muito bom. Clima da primeira partida da final, pesadíssimo. Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo. Lá não foi na Arena da Baixada. O estádio acho que estava fechado para as reformas da Copa do Mundo. Então o jogo foi no Dorival de Brito, estádio do Paraná, um estádio micro, muito pequeno, ainda mais para ter uma final de Copa do Brasil de dois times grandes. Tentaram criar um clima de guerra, gramado ruim, mas ali a gente já sentia que a gente ia ser campeão, para ser sincero. O jogador sente quando ele vai ganhar, quando ele vai ser campeão, ele sente quando ele vai perder. Eu estava preocupado com tudo, sabe assim, o Atlético Paranaense era um time muito bom. Tinha ganho de 4, né, quando o Mano saiu aqui no Maracanã. Sabe, o retrospecto do Atlético Paranaense contra o Flamengo era só para só pro lado dele, sabe? O Atlético Paranaense pegava os times lá 3, 4, 5, né? E a gente sabia da dificuldade de jogar contra o Atlético Paranaense. Só que eu falei assim, o primeiro jogo, né, vai falar muita coisa. A Copa do Brasil antes favorecia, né, com esse gol fora de casa. E foi um jogo, assim, de muita pressão, assim. Desde a chegada do clube, do ônibus ao estádio, desde a chegada até Curitiba. Era, assim, um jogo guerreado mesmo, sabe? O próprio estádio raiz, assim, com alambrado, dava aquele clima mesmo de guerra, assim, né? Um clima tenso, muita briga entre as torcidas antes do jogo e no final do jogo. Não sei como é que eu tô vivo até hoje, que jogaram até calota de carro em cima de mim, entendeu? Graças a Deus a escolta policial foi tudo bem, mas aquele clima de guerra. Antes do jogo, tal, entramos, ficamos com a gente chama num puleirinho, entendeu? A torcida do Flamengo encostada num cantinho, eu falei assim, meu Deus do céu, final de Copa do Brasil e a gente numa curvinha do Dorival de Brito, estádio escuro, você não vê quase nada, tal, não sei o quê. Quando a gente chega no estádio, né, toda aquela pressão do torcedor do Atlético, assim, desde a saída do nosso hotel para tentar desestabilizar o nosso grupo. Mas eu falei e confirmo, o nosso grupo estava com a mente muito forte. A gente estava muito centrado no que a gente queria. Chegamos lá em Curitiba, a imprensa conversando comigo, as perguntas eram tipo assim, como, de quanto vocês vão perder, sabe? E hoje, sabe assim, dando um favoritismo, amigo, como se nosso time fosse uma merda, que eles iam arrebentar com a gente e o jogo do Maracanã ia ser só eles iam fazer o resultado lá, era de tipo assim, 4, chegar aqui no Maracanã já campeão. O Jaime é responsável por algumas transformações no elenco, como o Samir, como o Paulinho na ponta esquerda, como o Luiz Antônio na ponta direita e como o Amaral de volante ao lado do Elias. Afinal, uma coisa que eu particularmente não consegui dormir direito
né? Não consegui dormir direito, achei que eu não ia conseguir jogar pelo psicológico, pela adrenalina. Naquele momento a torcida foi naquele eu acredito e vamos ser campeão, que há muito tempo o Flamengo já não vinha sendo campeão, acho que 2009, né, que foi o brasileiro, que depois de bastante tempo o Flamengo tinha sido campeão. E aquele momento, para mim, particular, foi sensacional, né? Que, se eu não me engano, era o meu primeiro final de campeonato, ou o segundo que eu estava disputando, assim, importante. E eu, com 22 anos, tinha acabado de chegar, acabado de consolidar a minha titularidade. A gente fala, depois que a gente passou do Cruzeiro, a gente falou que ia ser campeão internamente. A gente falou, agora deixou chegar, agora a gente vai levar. Então, a gente foi para o jogo lá no Paraná, em Curitiba, né, respeitando, né, o Atlético Paranaense, porque tinha uma excelente equipe, tinha um excelente treinador, que era o Mancini. Né, só que a gente sabia do nosso potencial e sabia que a gente ia fazer um grande jogo e ia levar para o Maracanã. E a gente sabe, se deixasse levar para o Maracanã, né, a torcida faz diferença, né, como fez. Mesmo com toda a dificuldade ali, enfrentando um time que era um dos times assim que tinha um trio de ataque muito forte, né, que vivia um grande momento. O Cirino, Everton, que depois passou aqui, Ederson, enfim, eles tinham um time muito qualificado, as laterais eram muito fortes também. Mas o nosso grupo estava muito focado e empenhado em trazer o resultado, né, desse jogo. Cartão amarelo pro Léo Moura. Aí o Marcelo clareou, pé direito! Gol! O Atlético Paranaense era um time melhor, ele era apontado por muita gente como favorito, mesmo contra um Flamengo que tem essa mística nas finais, e o gol cedo do Atlético Paranaense mostrava que o Atlético era realmente assim, um time muito competente. Então a gente vai ali, acaba tomando um gol rápido, né, do Cirino, é um belo gol. Só que a gente também tinha um outro jogador que faria um belo gol, né? E aí, surpreendentemente, um jogador que era quase que um patinho feio no elenco do clube, né? O Amaral, um jogador que veio de um time pequeno, Nova Iguaçu, veio que meio que para preencher elenco, para completar elenco, foi ganhando uma posição no time. O jogo muito truncado, tal, de repente surge uma figura. Que nem o Carlos Eduardo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil surge quem? Amaral, que me manda um balaço de fora da área e faz o gol do Flamengo. Amaral levou pro pé direito, clareou, bateu pro gol! Gol! Do Flamengo! Eu gritei pra ele, chuta, finaliza! Ele ajeitou um pouquinho assim a bola escapou um pouco e ele conseguiu acertar um belo chute. Nosso time está jogando, né? A bola sobra na meio círculo no campo do Atlético. O Amaral domina sozinho, domina, né? Levanta a cabeça, dá um toquinho para frente. Aí eu do banco pensando, ele não vai chutar. Aí ele deu mais um toque para frente. Falei, ele não vai chutar, porque eu conhecia o Amaral não acertava o gol nunca. Tô brincando, mas sabe, meu sentimento, ele não vai chutar, que estava longe ainda. Né? Ele deu mais uma ajeitada, eu pensei, ele vai chutar. E fez um golaço, né? Aquele momento, né, que não acho que um dos melhores momentos que eu vivi foi esse. Depois do nascimento dos meus filhos, acho que esse gol aí, cara, esse gol que eu fiz, falaram que foi como que se fala? Foi um gol do título. Acertou o chute que eu nunca podia imaginar que ele fosse acertar. Foi um gol mais bonito que eu vi assim de chute. E um gol que pesava pra caramba, aquele tal do resultado, o gol fora. E eu, cara, muito feliz demais, com muita personalidade, né, com muita vontade de vencer. E meus companheiros me proporcionou, praticamente o Jaime, depois ali do jogo, pô, cara, aquele cara, ele olhava nos meus olhos e o cara, você sentia que
Ele com os olhos cheios de lágrimas, porque ele enfrentou uma barra, né, cara, para me segurar, para me manter no Flamengo. Ontem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, todo mundo esperando lá o Brocador decidindo, o Elias, os grandes jogadores. Quem foi decisivo pro Flamengo foi o Amaral, rapaz. O cabelo lembra até o Wagner Love. E realmente foi um dia de artilheiro de um volante. A história do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil é a história do primeiro gol pelo Flamengo do Amaral. Ou será do Maurício? Não, Amaral. Eu sou o Amaral. Era profissional, sempre fui profissional, sempre respeitei meus companheiros e trabalhava muito. Então ele via aquilo, né? Cumpridor dos seus horários como um funcionário, dedicado, como sempre fui, sempre vou ser, até a minha partida. Parecia que a gente já tinha sido campeão, porque o Jaime depois chegou no vestiário, me abraçou, me falou algumas palavras que agora não vou lembrar, mas aquele jogo foi um divisor de água para nós e para minha carreira foi sensacional. E eu acho que a gente escreveu o nosso nome na história, né, do Flamengo, então o único que pode apagar só Deus, mais ninguém. E quando acabou esse jogo também, isso eu sempre reparava no final dos jogos, né, da Copa do Brasil. Eu não comentava com ninguém, mas eu sempre reparava. Quando acabava o jogo, eu olhava o semblante da equipe adversária para saber qual era o semblante deles, né, para ver se eles baixavam a cabeça. E a gente viu o jogador do Atlético Paranaense baixando a cabeça e balançando a cabeça, já imaginando, né? No Maracanã vai ser complicado, né? Jogamos com o melhor time e deu empate, jogamos melhor. E os caras, jogadores de futebol, é engraçado, né? Aquele resultado deu. Teve gente que pediu para sair para tomar cerveja. Eu falei, pô, vocês estão de brincadeira. Não, porque eu fui jogador, dá vontade, né, de extravasar, né, comemorar. Você vai sair na rua de madrugada, porque foi quarta-feira à noite, um frio, Curitiba é a cidade fria. Jogador, quando você faz um esporte, a adrenalina é tão grande que para dormir demora, não tem jeito. Vamos fazer o seguinte, eu até ainda falei, vou te pagar, vou deixar 10 cervejas pagas para vocês bebem aqui, né, não saem do hotel. Esse negócio de negociar... Aí tá bom, aí ficaram lá beberam, tinha direito, comentando o jogo, feliz da vida. Quer dizer, me agradou e agradou a ele, sabe? Se dividiu para ficar tudo bem. E viemos para cá com uma responsabilidade que a gente não teve contra ninguém. Que todo mundo falava que agora a gente era campeão. Porque o empate em Curitiba deixava tudo aberto para o Maracanã, onde o Flamengo no Maracanã vinha sendo muito forte, mesmo com um time modesto, vinha sendo muito forte e vinha conquistando os seus resultados. Haja vista, tinha ganho do Cruzeiro, tinha ganho do Goiás, tinha goleado o Botafogo, enfim. Então, a torcida do Flamengo compra a ideia de que, agora no Maracanã não tem como perder o título. E o Flamengo ainda tinha a vantagem do 0-0, porque tinha empatado por 1-1. Eu tenho muitas memórias chegando no Maracanã e o torcedor já batendo no ônibus, já gritando. E, poxa, foi uma festa linda, porque o crescimento, o torcedor ele foi crescendo junto conosco. O campo ele é muito importante para mim, mas algumas coisas fora de campo, assim, eu guardo mais, né? Então, até a gente chegar ali na entrada do Maracanã, o torcedor fez um corredor, né? E a cidade toda de vermelho e preto. Você chegar no Maracanã, estar ali com a torcida já é uma experiência única. Você viver uma atmosfera de final, é uma coisa fora de sério, surreal mesmo. A partir do momento que você pisa ali, você já está toda arrepiada, fica emocionada com cada situação que acontece de jogo. E você se sente realmente fazendo parte daquilo, né? O 12º jogador, você realmente está ali apoiando e empurrando. A gente está muito feliz e vai dar Mengão hoje, Mengão! Nós rodamos 4.700 quilômetros para vir ver o Mengão ser campeão da Copa do Brasil. Estou aqui porque sei que o Flamengo vai ser tri. Maracanã, final da Copa do Brasil, lotada, a torcida querendo um título importante, que já estava sem título há muito tempo, um título nacional, a torcida fazendo
os mosaicos, uma coisa linda que foi. Com todo respeito aos demais clubes que são grandes e importantes, o Flamengo tem umas peculiaridades, tem umas coisas que parece que são bênçãos rubro-negras. Elas só são dirigidas ao Flamengo. Tem os problemas? Tem. Mas existem momentos do Flamengo que são mágicos. Eu acho que essa grandeza do Flamengo se constitui e alimenta o torcedor que vive, como diz o Apolinho, rubro-negro declarado. O torcedor do Flamengo ele é um bicho que se alimenta de vitória. Vitória, tem que ganhar. Era ali ou nada. E pra mim já começou dentro do vestiário, porque eu fiz coisas que normalmente eu não faço. Eu me arrumei mais rápido do que o normal. Eu fiquei muito ansioso, eu ficava andando para um lado e para o outro, eu ficava mexendo e eu ficava preocupado se eu estava aquecendo demais, que ia cansar no jogo. Bola rolando, está valendo a decisão no Maracanã. Eu nunca joguei no estádio tão cheio como estava, pra ser sincero. Né? Dá uma sentida, não tem como falar que não sente, o pessoal sente. Né? A gente sentiu um pouquinho ali até entrar no jogo. Mas depois que a gente entrou no jogo, as coisas começaram a fluir, as jogadas começaram a sair. Esse negócio do Maracanã, que é do Sul do Flamengo, o Sidolfo já tinha falado nos 4-0 do Sidolfo no Botafogo. Depois do jogo ele comentou, jogar contra o Flamengo, com o Maracanã lotado com o Sul do Flamengo, o Flamengo joga com 13, a gente joga com... que pesa. Quem for jogador, quem jogar no Maracanã contra o Flamengo motivado, bem, como estava sendo nosso time, é um handicap muito grande no Maracanã. Foi um jogo muito duro mesmo, assim, onde o Atlético tinha um ataque muito veloz com o Cirino, né? O Paulo Baia ainda jogava, né? E ainda com muita qualidade, sempre colocando os atacantes em boas condições de finalização. Só que a gente conseguiu, né, filtrar bem isso, inibimos bastante as jogadas ofensivas dele, principalmente contra-ataques, que era o grande ponto forte do Atlético Paranaense. Quando a equipe do Atlético Paranaense entra dentro de campo, tinha jogadores do Atlético Paranaense que só ficavam olhando para a torcida. E olhando em volta do estádio todo. Eu falei, impossível a gente perder esse jogo aqui hoje. Aí você vê o Carlos Eduardo, de novo no Paulinho. André Santos do lado esquerdo. Zezinho encostou, ele faz o levantamento pro Luiz Antônio. Dominou, levou para a esquerda, bateu pro gol! Jogou sobre o gol. O jogo, assim, foi tenso, porque é uma final, não tem como ser um jogo tranquilo. Mas a gente estava ali, né, tentando arranjar um gol para se ficar mais tranquilo. A atmosfera absurda do Maracanã, a torcida apoiando o tempo todo, cantando, incentivando. E o nosso time, assim, tranquilo na medida do possível, confiante que ia conseguir chegar lá, né? Pra mim aconteceu algo sobrenatural que eu brinco, que até hoje eu acho que eu não senti novamente. Que foi quando eu estava dentro do campo jogando aquela final, ao mesmo tempo que eu escutava a torcida, parecia naquelas cenas de filme e de desenho, que parece que tu tá jogando ali, tu só vê o adversário e parece que a arquibancada em si toda tá vazia, que tu tá só concentrado no que tu quer. E aquele momento era assim, até mesmo no momento que eu brinco da falta, era um momento que normalmente tu fica nervoso, ansioso, que tem a torcida falando um monte de coisa, parece que ficava um silêncio assim fechado. E eu ficava só concentrado em bater ali, correr, e eu sabia que eu tinha que dar mais do que o normal. No entanto que naquele jogo ali eu joguei 90 minutos, foi o jogo que eu mais corri, foi o jogo que eu mais chutei pro gol e acabei consagrado sendo o melhor jogador da final, que nem eu esperava, porque tinha o Elias, tinha o André Santos, tinha o Léo. Era esperado mesmo esse jogo mais morno, assim, quente do lado de fora e morno dentro? Um jogo difícil, né, cara? A equipe do Atlético é uma equipe perigosa, a gente também não pode entrar no desespero de querer ir tudo para frente, porque a gente tem uma pequena vantagem, mas nós vamos buscar fazer o gol para ficar mais tranquilo no jogo. Autoriza Leandro Voaden. Bola rolando. Os últimos 45 minutos de bola rolando na Copa do Brasil.
Antônio tentou virar na direita, Botelho na marcação, Luiz Antônio, que finta! Entregou pro Elias, Elias tem o Hernani, tem o Paulinho, rolou pro Hernani, dominou, bateu, espalma, o Everton voltou pro Hernani, o Everton saiu para ficar com ela. É a primeira chance do Hernani de finalização. É um jogo muito dramático, o Flamengo não consegue fazer um gol, embora o 0-0 fosse suficiente, mas um gol do Atlético daria o título pro Atlético, enfim, então era um jogo muito, muito nervoso, muito dramático, e aí já na partezinha final, os 4 protagonistas da campanha acabam interagindo nos 2 gols do Flamengo. No primeiro gol, é uma baita jogada do Paulinho, que cruza, e o Elias faz 1-0. Chega o Paulinho, o Hernani vai lá pro meio, bora pro Hernani, chega o artilheiro da Copa do Brasil, bateu, Everton! Voltou no Hernani, de primeira ele bateu, a bola sobe, cai no Paulinho, Paulinho domina do lado esquerdo, tá com a posse de bola, girou, sensacional, o Paulinho atrás pro Elias, bateu, gol! Ser campeão é bom. Ser campeão no Maracanã é para poucos. Ser campeão no Maracanã pelo Flamengo fazendo gol é para, né, um grupo bem seleto. Né? Então eu posso falar que eu faço parte desse grupo. Né? Todo mundo sonha em jogar no Maracanã, em ser campeão no Maracanã, em jogar pela seleção. Né? Eu pude realizar todos esses sonhos. Né? Fiz um gol na final, né, da Copa do Brasil. Para mim é um dos gols mais importantes da minha carreira. Só que logo em seguida o Manuel tem uma oportunidade de fazer o gol de cabeça e desperdiça. O Atlético precisa de um gol para levar a disputa para os pênaltis. Veja o levantamento, o Manuel de cabeça, Felipe! A equipe jogou como tem que jogar Flamengo, né? Para cima do adversário, buscando o gol. E esse título pra gente foi muito merecido. Porque acho que cada um ali teve seu momento de dificuldade, de sofrimento durante o ano. E aí, mais ainda, nos acréscimos, o Luiz Antônio, que era a grande revelação do clube na temporada, vinha jogando muito bem, cresceu muito de produção com o Jaime, faz uma jogada maravilhosa e cruza para o Brocador fazer o segundo gol, e aí consolida o Brocador como o grande artilheiro do ano do Flamengo, um dos principais personagens daquela conquista, muito carismático, né? A questão do Hernani Brocador, do apelido, a forma como ele comemorava os gols, e apesar desse carisma todo e desse jeito meio brincalhão dele, ele tinha assim uma responsabilidade no grupo, tanto que ele termina o jogo com a faixa de capitão. Pô, a galera já tava assim, ensandecida, comemorando muito, o Atlético já tinha jogado a toalha realmente também naquela situação, e só deu o Flamengo a partir dali, né? Os 10 minutos finais, não sei quantos de acréscimos tiveram ao certo, mas foi o Flamengo, assim, querendo mais e mais pra vitória ficar ainda maior, né? E aí tem o gol final do Hernani, que foi, assim, um grande nome dessa conquista. Amaral domina, trabalha com o Luiz Antônio. Luiz Antônio botou na frente do Pedro Botelho. Luiz Antônio, cruzamento pro Hernani, dominou, bateu! Gol! Ele foi um cara que lutou pra caramba pra se titular no Flamengo e conquistou espaço com a luta dele. Não fui eu que coloquei, não foi o Mano, foi o trabalho dele que fez ele os gols, né? É um cara bem condicionado fisicamente, se doava, o futebol largo pra caramba, tudo que chutava, graças a Deus, tudo que chutava entrava, mas ele mereceu pelo trabalho, né? Eu acho assim, a recompensa do Amaral, a recompensa do Hernani, foi que eles trabalharam muito, na deles, nunca desanimaram e tiveram a oportunidade de, quando entraram, eles fizeram o trabalho perfeito. Jaime era um paizão pra gente ali, sabe? Ele tinha boa relação com todos os atletas. Eu, particularmente, sou muito grato a ele, porque ele falou, Hernan, no momento que você tá vivendo, eu não vou deixar passar, porque a gente entende o seu momento, então a gente tem que usufruir bastante disso, porque o momento bom às vezes passa, né? Então o Jaime não deixou o meu passar, ele falava, Hernani, vamos aproveitar, e ele falava, dava a bola no Brocador, porque o momento dele é bom, então não vamos deixar isso passar. A gente tinha uma sintonia que era inexplicável, né? A gente já sabia onde o outro ia tocar a bola,
Então, isso fez a diferença do Flamengo de 2013. Acabou. Apita Leandro Voaden! Mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo inteiro cantam. Uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. Um título muito importante, um ano muito pesado, um ano de muitas reformas, a gente sofrendo num campeonato brasileiro e de repente vem um título que até me emociona, de expressão. Flamengo é isso, a gente ganha, isso é uma paixão e a gente não tem noção do que isso representa, entendeu? Foi uma coisa emocionante aquela multidão feliz por ter ganho mais um título nacional. E você jogar no Flamengo é dessa forma, né? Quando você cria um elo torcedor com o elenco, com a equipe, isso é muito bacana, isso transforma você num atleta com muito mais energia, muito mais elevado. E foi jogos duros. Eu tinha certeza que o Flamengo ia sair daqui com o título. Eu não tinha dúvida disso, não. Tem jogos que a gente fica meio, será que vai? Mesmo com o time mais limitado, menos cotado, menos considerado favorito, cara, pra mim não tinha como. O clima era muito legal. A torcida, quando junta com o time, quando forma essa união, essa sinergia, não tem igual. E o Flamengo é aquilo, né? Deixou chegar, a gente faz de tudo pra levar a taça mesmo, né? Pra ser campeão. O Flamengo faz a diferença na vida de um atleta, né? O jogador que consegue chegar no Flamengo, né? E conseguir firmar, isso faz muita diferença, né? Muitas das vezes, eu acabava o treino, sentava ali e pegava a camisa assim, olhava o escudo, né? E várias vezes rapaz, quantos atletas não queria estar aqui vestindo essa camisa, né? Eu tive essa oportunidade, sair do interior da Bahia, né? E chegar aqui, conseguir fazer tudo o que eu fiz com uma camisa tão desejada, né? O ano anterior tive um pouco de dificuldade por lesões e tal, então foi um ano muito difícil e aí pude coroar 2013 com esse título e com certeza tá na parte de cima da prateleira. Todos os títulos que eu conquistei aqui são títulos importantíssimos, mas esse da Copa do Brasil tem um sabor especial porque pelo time que não estava muito acreditado, um time desacreditado, onde muitos questionavam, né, jogadores individualmente, e a gente consegue aí levantar esse título, como capitão levantar a taça, foi um momento especial. Ter sido o melhor jogador da final é maravilhoso, é indescritível, é uma forma que vai ficar guardada para mim, tem um carinho muito especial pela medalha, pelo troféu, por tudo até hoje guardado na minha casa. Então, fico muito feliz de ter participado, ter ficado nessa história do Flamengo. Eu achava que pela flama rubro-negra, a característica que o Flamengo tem, a sua grandiosidade está ancorada diretamente nessa fé, nessa confiança. E o Flamengo foi, com essas ferramentas, até o título. E realmente esse título de 2013 foi um grande barato do Flamengo, do asfalto do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Era um grupo de operários, com o brilho do Elias, que era um jogador mais experiente, do Léo Moura, que era um jogador já com história no clube e tal, o Felipe, o goleiro, mas assim, era um time operário, com um grupo operário, de um técnico que, na minha opinião, foi o grande nome da conquista. Eu acho que se o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, deve muito ao Jaime, em 2013, porque ele foi o grande arquiteto do clube depois que o Mano Menezes deixou o Flamengo. Rapaz, eu vou te falar, ser técnico do Flamengo eu já não tinha nenhuma esperança, já tinha sonhado mais cedo lá atrás. Ser campeão pelo Flamengo, campeão da Copa do Brasil, um ambiente que quando eu comecei e como terminou, é um orgulho danado. Muito orgulho, mas muito. E assim, de botar o meu nome na história do clube, né? Além de jogador, como técnico, ser campeão. O Flamengo, para mim, era um sonho, assim, não era nem sonho. Eu não sonhava com isso. Eu achava que era impossível. Por tudo que o Flamengo representava, que eu como torcedor, tinha vivido. E conquistei como jogador,
já tinha achado muita coisa. Quando eu comecei a jogar no Flamengo, já profissional, meu pai tinha ganho 6 títulos aqui. Falei, caramba, se eu ganhar já tá bom demais. E assim, eu ganhei como jogador, ganhei como treinador e ganhei como auxiliar. Ganhei 5 títulos aqui no Flamengo. Então eu tenho um orgulho muito grande da minha caminhada pelo clube. Agradeço a todo mundo que me ajudou. Fui muito feliz aqui, aprendi muito na vida. O esporte ajuda a gente a aprender. E esse título é uma história linda, né? Que ninguém podia imaginar que fosse bater campeão, né? E nós batemos. Guarda aqui com um carinho enorme. É o título mais importante, né? Mesmo foi esse de Copa do Brasil. Depois fui campeão, né? Carioca também. Como técnico, mas esse está aqui.